Estou começando a pregar agora. Tenho pouco recurso para conseguir bons livros de estudo bíblico. Quais livros devo adquirir? Como montar minha biblioteca para um pregador iniciante ou para alguém que está iniciando e não tem muita condição de ter muito material? Como devo comprar ou adquirir meus livros? É isso que a gente vai responder aqui neste vídeo com boas dicas de materiais para você que quer montar a sua biblioteca, especialmente você, pregador que está iniciando no seu ministério de pregação. Em primeiro lugar, é claro, você precisa ter uma boa Bíblia de estudo, uma boa Bíblia. Na verdade, não somente Bíblia de estudo, né? Mas eu começo aqui com a questão Bíblia de estudo. Uma boa Bíblia de estudo é, com certeza, a primeira coisa com a qual você deve iniciar o seu trabalho, a sua biblioteca para o seu trabalho ministerial. Uma boa Bíblia de estudo. Eu tenho aqui, por exemplo, eu estudo Dake. Eu gosto muito de utilizar Dake porque ela trabalha com anotações, esboços e referências. A Bíblia de Estudo Dake vem, essa versão aqui é Almeida Corrigida Clássica da editora Atos, mais completa do que aquela antiga que a CPAD lançou. A Bíblia de Estudo Dake tem muitos recursos, muitas notas, muitas vezes comentando versículo a versículo. O objetivo da Bíblia Dake, da Bíblia de Estudo, é o seguinte: a Bíblia de Estudo, não só a Dake, ela é comentário bíblico, só que um comentário resumido. Mas a vantagem é que facilita muito para você andar, para você utilizar no seu trabalho, para virar sua ferramenta mais utilizada, mais prática, mais acessível ali na hora de você utilizar. Bíblia de Estudo Dake é a nossa indicação, mas você pode usar outras Bíblias de estudo, né? Você pode utilizar, como nós temos vídeos, inclusive todo o material que a gente for apresentar aqui, nós já temos vídeos sobre cada um deles, tá bom? Sobre todos eles mostrado em todos os detalhes. Mas Bíblia de estudo arqueológica também é outro tipo de Bíblia que você pode utilizar, porque trabalha com arqueologia, trabalha com a questão dos usos e costumes e etc. Bíblia de estudo é importante. Em primeiro lugar, Bíblias de estudo. Você tem que ter uma boa Bíblia de estudo, de preferência em concordância com a teologia que você defende, que a sua denominação defende, falando para você que está começando agora, né? Para você que está começando. Mais do que Bíblia de estudo, é muito importante também a você que está iniciando a sua biblioteca, ou você que está iniciando como pregador do Evangelho, é muito importante você ter também versões de Bíblias, vários tipos de traduções diferentes de Bíblia. Tanto Bíblias evangélicas quanto Bíblias católicas, por exemplo, como esta aqui, né, a edição de Paulo ou Paulina. Também, por quê? Porque existem os apócrifos, isso pode ser útil na hora de alguma informação. É importante também, sim, Bíblias de outros temas. Essa aqui é de estudo, é católica, mas o que nós queremos destacar aqui é por ela ser uma outra tradução. É muito importante você usar outras traduções que não sejam traduções movimentada no texto sagrado com heresias, como é muito o caso das Bíblias tipo TJs, por exemplo. Uma tradução interessante é uma Vulgata Latina. A Vulgata Latina é muito importante. Isso aqui é uma das edições raríssimas que tenho o privilégio de ter. A Vulgata Latina, essa aqui traduzida também pelo catolicismo, mas não há problema por ser traduzida pelo catolicismo. É uma Bíblia importantíssima, uma tradução histórica, maravilhosa para comparação. Essa aqui é a preciosa Vulgata Latina, essa é em 4 volumes, especial. É importante ter traduções assim, Vulgata Latina, Septuaginta, é muito importante você ter como pregador para consultar. É importantíssimo você ter essas traduções, pois às vezes há textos que são melhor compreendidas em uma outra tradução do que aquela primeira que você está lendo. Então é muito importante a questão da tradução. Não fique só com a tradução que você tem já como uma tradição para você estar lendo. Claro, existe aquela que você mais tem
como base. Eu, por exemplo, por ser assembleano, utilizo como base sempre a Revista Corrigida, que é a Bíblia, a tradução padrão para a denominação a qual pertence, e sempre tenho que estar ali trazendo a pregação e etc. Mas você deve também utilizar outras traduções, eu também utilizo. Uma que eu gosto muito de utilizar é a King James. King James, essa aqui é de estudo, mas destacando aqui a questão da tradução. Essa aqui é a tradução King James, a BKJ 1611, King James Fiel, né? É uma tradução maravilhosa, especial, utilizada no mundo inteiro praticamente, muito mais antiga que João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia uma tradução que vale muito a pena, o pregador necessita também utilizar essa aqui. Tem muito texto que fica muito melhor, muito mais em concordância com o original, na querida BKJ especial aqui. Outra tradução que é interessante você ter são traduções mais recentes, como é o caso da NVI, a tradução NVI, a tradução NVT, Nova Versão Transformadora. Está pregando, vai começar a pregar, você precisa ter na biblioteca várias traduções, não apenas bíblias de estudo, mas mais ainda várias traduções, é muito importante. Então, Bíblia de Estudo NVT ou Bíblia NVT, a tradução é o que importa, né? Uma versão, Nova Versão Transformadora, é muito legal isso aqui também, muito importante. E falando em traduções antigas, né, traduções históricas, nós temos aqui também uma tipo a Septuaginta especial. Essa aqui é bem antiga, como você pode ver. Eu vou dar uma bela ajustada nela, essa aqui é bastante antiga. Essa Bíblia também é traduzida pelo catolicismo, mas uma excelente Bíblia, né, de acordo com os originais. Uma Bíblia excepcional, muito importante a tradução dela para o pregador do Evangelho, né? Para a consulta, é muito importante uma Bíblia como esta aqui. Você pode encontrar em outras, com outra capa e tal. Essa aqui é antiga, mas não olha na época, ela já é do tempo do museu, essa aqui. Mas traduções são muito importantes para o pregador. Outro material muito importante que você não pode, como pregador, deixar de ter para fazer aqui uma biblioteca básica. A gente está dando aqui uma biblioteca básica, ok? Para quem está iniciando. É importante que você tenha um dicionário de teologia. Eu tenho aqui um dicionário de teologia para o Novo Testamento, mas existem dicionários de teologia para Antigo e Novo Testamento. Nós temos alguns aqui, mas por ser muito extenso, eu vou mostrar apenas esse aqui do Novo Testamento, pois estamos falando de uma biblioteca básica. Você pode ver vídeos sobre os outros dicionários de teologia aqui. Dicionário de teologia, ele é muito importante. Existe o dicionário de teologia assim por verbetes, que é no caso deste aqui, né? Ele vai tratar de temas importantes da cristandade, né? O batismo de Paulo está aqui, a questão da Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Então vai tratar com essas questões. É muito importante você ter um vislumbre doutrinário, né, a respeito de cada questão. O dicionário teológico não é a mesma coisa do dicionário bíblico. Ele trabalha com teologia exclusivamente, áreas da teologia, como por exemplo também temas da teologia sistemática, é um grande exemplo disso. Dicionário de teologia é muito importante para o pregador, para você que está iniciando. Você precisa ter um dicionário semelhante a este aqui. Nas linhas de dicionário teológico, existem também os dicionários teológicos que são mais temáticos. Aquele que apresentamos anteriormente é um dicionário mais assim, por verbetes, em conhecimento geral, só que era do Novo Testamento. Existe também no Antigo Testamento, existe com o Antigo e Novo Testamento. Mas um dicionário teológico que vai especificamente a temas, um exemplo dele é esse aqui, Dicionário de Paulo e suas cartas, vai trabalhar com a doutrina do Novo Testamento. É muito importante, tá? Você escolhe um destes, você escolhe uns destes de acordo com a sua possibilidade para você adquirir e montar sua pequena biblioteca de um teólogo ou de um pregador, que não é necessariamente teólogo formado, mas que está iniciando no Ministério da Pregação. Você pode montar assim essa pequena biblioteca. É um dicionário que eu indico bastante também para você que é pregador do Evangelho, principalmente porque quando vamos falar de doutrinas, fica impossível falar de doutrinas e não comentar sobre o apóstolo Paulo. É muito importante. Qualquer dicionário teológico vai ter muito também sobre Paulo, sobre teologia, enfim.
Então, escolhe um dicionário teológico que vai te ajudar muito. Um dicionário linguístico, é muito importante um dicionário linguístico e exegeta, como no caso desse aqui, eu vou apresentar para você o Vine, mas existem vários dicionários linguísticos que são muito importantes para o pregador, tá? Ele pode muito bem estar utilizando esse dicionário aqui, o Vine é muito conhecido, da editora CPAD e Thomas Nelson, agora tem uma nova capa, né? Mas é o mesmo conteúdo. Por que ele é importante? Porque ele vai trabalhar com a transliteração de palavras, né? É claro que você não precisa ficar sendo aquele pregador chato que não é formado na área de linguística, né? Mas você ficar falando no original é isso, no original é aquilo, no original é aquilo outro, e tentando balbuciar palavras do original, do grego e do hebraico que você nem sabe pronunciar direito. Você não precisa fazer isso, nem deve fazer isso, isso fica chato para o ouvinte. Então você, além do mais, a pregação não é uma aula de teologia, a não ser que você seja especialista, você pode citar alguma coisa. Mesmo assim, por questão de informação, quando você estuda a palavra no original, você vai entender melhor o texto, qual o sentido do texto, então não vai descontextualizar o texto. É por isso que é importante um dicionário como o Vine, um dicionário que é totalmente exegético. Vai começar a pregar? Então, já que você está começando a pregar, você precisa conhecer um pouco da história da igreja. Existem muitos materiais de história da igreja. Eu vou apresentar esses dois porque eu considero, na minha opinião, os melhores lançados no Brasil. Aqui não tem, mas existem outros também muito bons. História da Igreja, né? Volume 1, História da Igreja, volume 2. Esses são da Central Gospel, já temos vídeos sobre eles aqui. Já que você vai começar a pregar, você precisa conhecer um pouco sobre a história da igreja, você precisa conhecer um pouco sobre os pais da igreja, sobre os períodos que a igreja já passou, sobre a reforma protestante, é muito importante. Agora mesmo, ano passado, né, nós tivemos, 2017, é isso? Nós tivemos o ano da reforma, e veja só o que acontece. Você, claro, a gente muitas vezes foi convidado a falar sobre a reforma. Se a gente não lesse nada sobre a reforma, como é que a gente ia falar? É muito importante o pregador se manter informado desses assuntos históricos, né? Esse material, por exemplo, vai dos dias de Cristo à pré-reforma e o segundo volume da pré-reforma aos dias atuais, da igreja moderna, assim chamada de igreja moderna. Aí está a história da igreja. Não tem como estudar, ser pregador e não conhecer um pouco da história da igreja, pessoal. É necessário ter história da igreja. Né? Não é um dos materiais que você deva ter a princípio, né? Pode ser um pouco depois você ter esses que já apresentamos, mas você também seria interessante você ter algum material apologético. Talvez uma Bíblia de Estudo Apologética, ela vai ser muito básica, mas vai ser bom. Mas eu apresento aqui Novas Evidências que Demandam o Veredicto, é um material apologético, então não importa se esse ou outro, mas é necessário você ter um material apologético para que você possa estar combatendo heresias ou conhecendo todos os lados da moeda de uma interpretação bíblica, como ela é interpretada nessa ou naquela religião. Você não vai pregar religião, é verdade, mas você vai precisar ter um entendimento para que você, quem sabe, aprendeu errado, ouviu errado, crê errado, não sabe que aquilo dali está errado. Quando você vai estudar apologética, você descobre que a maneira certa de acreditar, segundo as Escrituras, é outra. Então, a apologética abre seus olhos em relação a essa questão da doutrina estar certa, da doutrina estar errada. Então, é muito importante você conhecer isso aqui, né? Muito importante você conhecer e você ter algum material na área de apologética. Uma coisa que é muito importante para o pregador é um comentário bíblico. Você precisa ter um comentário bíblico. Esse aqui é um exemplo de um dos bons comentários bíblicos, mas existem muitos comentários bíblicos excepcionais. Aqui no canal Teologizando nós temos um vídeo mostrando mais de 10 comentários bíblicos, se não me engano, mais de 10 comentários bíblicos, né, mostrando eles por níveis, boas dicas para você. Você pode escolher um que esteja dentro do teu nível. Se você está iniciando agora, se você não tem uma formação teológica, você está começando no estudo bíblico agora, existe alguns bons, como este aqui, por exemplo, é Antigo e Novo Testamento, da editora Vida Nova. Comentário bíblico Vida Nova, muito importante, de Carson.
muito bom. Você vai pregar o Evangelho, você precisa de um comentário bíblico. Para que ele serve? Ele serve para depois que ler a Bíblia, pois a Bíblia está em primeiro lugar, e é ela que você vai pregar. Você não vai pregar os livros de teologia, você vai pregar a Bíblia. Mas os livros são recursos que te ajudam a entender melhor as Escrituras que você vai pregar. Então, você está lendo um texto, você precisa entender um texto, você sente que não compreendeu o suficiente, ainda que ache que compreendeu o suficiente, mas você deve ter a humildade de pesquisar, que outros conhecem mais que você, e então você vai para um comentário bíblico, procurar exatamente o texto sobre o qual você está pensando em pregar, você foi despertado a pregar, tá ok? Então você vai pesquisar no comentário bíblico, aqui o autor, ou os autores, muitas vezes mais de um autor, vai estar comentando a respeito daquele determinado texto. Então isso é muito importante, um comentário bíblico. Que não é só interpretar o texto, o pregador ele aplica o texto, ele deve interpretar o texto e aplicar o texto, expor o texto e aplicar o texto que ele está expondo. Eis aqui, comentário bíblico, o pregador não pode ficar sem comentário bíblico. Já chegando ao final da nossa lista, nós temos também outra coisa, nós temos o dicionário bíblico. Dos que eu tenho, esse aqui eu considero o melhor, com certeza aqui no Brasil. Raramente você vai encontrar um que supere o Wycliffe, até agora eu não conheço um que supere. Não é dicionário teológico, dicionário teológico foi o outro. Esse aqui é dicionário bíblico. O dicionário bíblico Wycliffe é um dicionáriozão de peso, gigante, né, como você pode ver, ilustrado. É um dicionário especial para pregadores. Eu diria que ele é o mais utilizado aqui no Brasil entre os pregadores, né? Muito importante, muito importante. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, ele ajuda muito com significados de palavras, né? Nada tendo a ver com o dicionário linguístico, tá? De hebraico e grego e tal, nesse sentido temático, mas num sentido mais assim, tipo, Naim, qual o significado da palavra Naim? Como era a cidade de Naim, onde ficava, qual era o formato das cidades na época, a história de Naim, vai narrar um pouco quantas vezes Naim aparece nas Escrituras, vai falar, por exemplo, o nome de um personagem, vai dizer quantas vezes o personagem aparece, quais são nas Escrituras. É um dicionário bíblico, ele é muito importante para um pregador, o pregador não pode deixar de consultar um dicionário bíblico, não pode. Dicionário bíblico. Tem pessoas que vão estudar as Escrituras e procura determinados termos em dicionário de língua portuguesa. Geralmente isso não deve ser feito, principalmente se for em relação à teologia. Porque a definição do dicionário de língua portuguesa pode não ser exatamente a mesma definição que o contexto daquele texto bíblico está querendo passar. Então acaba que erra muito, acaba vacilando muito nessa questão. É preciso ir direto ao ponto estudando o dicionário bíblico, porque é a Bíblia que você está estudando. Dicionário Bíblico Wycliffe é a nossa dica para você que quer iniciar no ministério da pregação. E finalmente, mas não menos importante, uma boa teologia sistemática. Teologia sistemática é obrigatório. É obrigatório. Se você não tiver um dicionário bíblico, se você não tiver um comentário bíblico, mas você tem uma boa tradução bíblica com um pequeno comentário bíblico, uma boa tradução bíblica, e você não tiver os outros recursos que te dei, que também são importantes e imprescindíveis, a teologia sistemática, no entanto, é insubstituível. Se você tem que começar a comprar ainda, começa por uma teologia sistemática. Aqui está uma grande dica, que é a teologia sistemática para pentecostais, do Walter Brunelli, em 4 volumes. Você não pode, o pregador não pode, em hipótese alguma, ter preguiça de ler as Escrituras. Ele não pode, ele não deve ter preguiça de ler. Ele precisa mesmo gostar de ler as Escrituras. Teologia sistemática é importante, por quê? Porque sistematiza as doutrinas. Então é muito importante. Existem várias, essa aqui é no âmbito pentecostal, mas você também pode adquirir outras, se você for de outra linha, como dos tradicionais. É necessário que você tenha também teologias dentro da sua linha de pensamento. Você quer peso pesado.
Teologia sistemática não pode faltar na biblioteca de um bom pregador. Pregador sem teologia sistemática, ele não conhece doutrinas, ele não sabe nada, ele vai pregar crendice, e aí ele vai cair numa grande vergonha, vai passar um grande mico, um King Kong, não mais um mico, um gorila grande de vergonha na frente do pessoal, principalmente dos que estão na sua retaguarda, ou que estão te assistindo e que tem mais conhecimento. É necessário você pregar. A gente já viu por aí pregadores falar que crente tem anjo da guarda, que olhado pega nos outros, que olhar de inveja pega, pregar superstição, pregar crendice, pregar achismo, porque ele não conhece bem a doutrina, então ele fala umas doutrinas que ele ouviu por aí. É muito perigoso pesquisar doutrina no Google. Eu não recomendo ninguém pesquisar doutrina no Google, porque se você for leigo, você vai acreditar em tudo que é coisa. Já vimos pessoas, muitas vezes, pregar a doutrina de Ellen White, doutrina dos TJs e outras doutrinas, porque ele não soube pesquisar, ele não foi numa fonte, ele foi buscar no Google, e aí ele aprendeu errado e ele está pregando errado. Não faça isso. Vá direto a uma fonte, vá beber na fonte, ok? E procure uma boa teologia sistemática semelhante a esta. Procure um bom material. O pregador depende de uma teologia sistemática para pregar, porque a doutrina, o pregador prega a doutrina. Ele doutrina as pessoas, ou seja, ele ensina. São as bases fundamentais da nossa fé cristã. É preciso ter a teologia sistemática. Se você puder ter um curso de teologia sistemática, é ainda melhor, né? Um curso se torna ainda melhor para você. Mas mesmo com o curso, você ainda tem que adquirir, né? Existem aquelas teologias tipo essa que eu te mostrei agora, que ela é muito boa, expandida, porém não tão exaustiva. E existem grandes teologias exaustivas, como é o caso dessa aqui, que eu tenho em especial estima, a teologia do Lawrence Perry Schaeffer, dispensacionalista, uma teologia sistemática excepcional. Ela é muito utilizada por pregadores, por isso que eu estou mostrando para vocês. Durante muitos anos aqui no Brasil, ela foi única, durante muitos anos. Hoje ela está ficando rara no mercado, ok? Mas deve ter uma nova tiragem por aí. Teologia sistemática do Lawrence Perry Schaeffer é uma grande dica para você. Uma teologia, por exemplo, pentecostal, né? Mas adquira sim uma teologia sistemática, porque vai ser excelente para o pregador. Ele depende disso, ele realmente precisa estar estudando teologia. Espero ter ajudado você mais uma vez com mais este vídeo sobre como montar uma biblioteca mais básica. Estou começando agora, quero ser um pregador do evangelho, estou iniciando agora, queria aprender um pouco mais para não passar aquela timidez, não ficar com medo de falar e estar errando na doutrina, estar errando no que eu vou pregar. Então estão aí boas dicas para você, boas e excelentes dicas, ok? Falando aqui em questões básicas, mas existem outros materiais, como os livros de homilética, de hermenêutica, de exegese, mas estamos falando de algo básico. Então, basicamente para você, essas dicas que te passei, creio ser suficiente. Para mim tem sido e creio que para você também será muito útil, ok? Deus abençoe você, deixa aí o teu joinha, compartilha esse vídeo, Deus continue te abençoando poderosamente.